Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Terapia na Prática. O meu nome é Sara Machado e eu sou psicanalista clínica. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a prática real da terapia. A terapia em si, na minha vida, ela começa muito antes de eu sequer pensar em me tornar uma profissional, né, no âmbito das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos. E por que o nome desse canal é Terapia na Prática? Como sempre costumo falar, de nada adianta simplesmente fazer a terapia e não colocar em prática aquilo que é aprendido, né? Aquilo que é passado para você durante ali a sessão de terapia. E a prática em si, eu falo com tanta certeza porque é muito do que eu vivi, né? Muitas coisas que tanto eu ensino quanto eu aprendi na terapia também e estudando durante os estudos, eu coloquei em prática. Eu vivi muitas situações difíceis, muitas mesmo, que pela graça e a misericórdia do Senhor, que eu não fiquei assim muito depressiva, num estado assim bem difícil mesmo. Eu sei que eu passei por fases ali de muita tristeza e que eu acredito que sim, né? Que eu estava com depressão. E foi pela misericórdia do Senhor, foi ouvindo a voz do Espírito Santo e colocando em prática algumas coisas que eu não permaneci nesse lugar. Foi por isso que eu consegui sair. Então foram assim, colocando algumas coisas em prática, como não me isolar, por mais que minha mente, o meu corpo pedisse cama, eu só quero ficar deitada, triste, chorando. E eu não estou falando apenas do período, né, de luto que eu vivi recentemente, né, pouco mais de 2 anos. Eu estou falando de muitas outras coisas na minha vida. Aos poucos eu vou contando aqui a minha história e o meu testemunho, porque eu acredito que vai acrescentar muito na vida das pessoas. E o nome do canal Terapia na Prática é justamente para isso, para que você que esteja assistindo, você consiga se colocar no meu lugar, estando mais, se sinta mais próximo de mim como ser humano, como pessoa, como alguém que já viveu algo igual ou parecido com o que você está vivendo, mas que independente da nossa situação ser diferente, mas causa a mesma coisa, a mesma tristeza, desânimo, procrastinação, quer fazer a gente desistir de tudo, a gente não consegue ver, encontrar mais saída. E é sobre isso. E teve uma fase da minha vida que eu estava passando por momentos muito difíceis em todas as áreas da minha vida, né? A porta do trabalho se fechou, então eu parei de trabalhar, a saúde do meu filho não estava legal, meu casamento não estava indo bem, as coisas, né, no ministério, na igreja ali para mim, para minha família não estava indo bem. Então realmente foi um tempo assim que todas as portas se fecharam. Consequentemente, quando você está mais dentro de casa, você não tem muito contato ali diário com as pessoas. Então, enfim, foi uma fase bem difícil mesmo. E quando eu olho para trás, eu tô falando de 10 anos atrás, né, cerca de 8 a 10 anos atrás, e eu olho para trás e eu falo, meu Deus, muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor não desistiu de mim. Muito obrigada porque hoje eu estou aqui, né, para contar o meu testemunho. E eu vou começar, né, do começo. Então, né, eu vou contar aqui uma primeira parte da minha vida, que é quando então eu sonho, né, com uma coisa e aquilo, quando eu penso que está acontecendo, na verdade não era, e o meu castelinho de areia simplesmente desmoronou, que foi quando eu me casei, né? Eu sempre sonhei, eu sempre fui muito sonhadora, planejada. E quando eu me casei, nossa, pra mim foi a realização de um grande desejo, de um grande sonho. Casar, cuidar de uma casa, ter filho, né? E tudo desmoronou porque não aconteceu exatamente como eu sonhei tantos anos da minha vida, tanto tempo da minha vida. Porque eu sempre fui, né, cristã evangélica, e eu sempre orei e sonhei em me casar com um homem também cristão, e eu o conheci dentro da igreja, mas ele não estava, digamos que no mesmo nível ali de conhecimento da palavra de Deus que eu. Ele estava assim, ele depois de longos, de 10 a 12 anos mais ou menos, né, afastado, eu não me recordo mais o tempo correto que a gente se encontra ali, né, a idade que a gente se encontra, o tempo que tinha que ele estava fora da igreja. Mas ele tinha voltado, né, pro Senhor, e ele estava vivendo aquele primeiro amor muito sedento, mas ele não tinha ainda aquela constância. Então foi essa inconstância dele que para mim foi o meu castelinho de areia se desmoronando. Então eram muitos altos e baixos, às vezes ele tinha muita vontade de ir na igreja, outras vezes não.
não era aquele homem assim tão conhecedor da palavra, porque ele se afastou muito novo, né? Então não era aquele homem conhecedor da palavra. E eu queria um sacerdote dentro da minha casa. Eu sonhei com um homem que me guiasse, um homem que intercedesse por mim, que tivesse todo aquele conhecimento mesmo do que era ser de fato ali um homem de Deus. Mas, né, o tempo passou e eu entendi que o Senhor tinha me confiado a missão, então, de auxiliar, de continuar o trabalho que a mãe dele, né, havia começado. Mas até eu alcançar esse entendimento, eu tive muitas atitudes de uma mulher rixosa, de uma mulher goteira, bem longe da mulher que está descrita lá em Provérbios 31, né, a mulher sábia, como o Senhor disse também lá em Gênesis, quando ele criou o mundo, né, uma mulher idônea, ajudadora, enfim. Eu fazia algumas coisas, mas eu não tinha entendimento. Então eu acabava tendo algumas atitudes que quase que mais afastava do que aproximava, né, esse homem ainda mais de Deus. Mas eu louvo ao Senhor, que o Senhor persistiu comigo. Eu coloquei em prática algumas coisas e, né, obtive a vitória. O Senhor me deu vitória. E ele se transformou então em um verdadeiro sacerdote e do meu lar. E as práticas que eu coloquei, porque quando, então eu me deparo, né, que esse homem não era exatamente como eu idealizei. Quando meu filho nasceu doentinho, ficou na UTI, né, por 2 vezes, depois ele tinha muitas crises alérgicas, ele ficava doente com muita frequência. Eu precisei parar de trabalhar para cuidar melhor então do meu lado, da minha família, da saúde do meu filho, da saúde do meu casamento. Mas eu não tinha planejado nada disso, não tinha sonhado com nada disso. Eu idealizei completamente diferente. E tudo isso me entristeceu muito. E hoje, quando eu olho para trás, eu posso dizer para vocês que eu caí numa depressão não profunda, mas era uma tristeza, um estado de desânimo muito grande, que abatia o meu coração, a minha alma. Eu não tinha alegria, eu sobrevivia. Eu não tinha alegria, eu não tinha mais prazer de me arrumar, eu não tinha mais prazer de estar no meio de amigos, então eu me afastei das pessoas. Eu só não me afastei da minha família, mas não me afastei completamente. Mas eu não tinha o mesmo prazer e alegria de estar junto, né, da minha família, então eu ia assim, para que eles não desconfiassem do que eu estava vivendo. Porque eu sei também que foi um processo de Deus comigo, eu tenho certeza disso hoje. E o Senhor me disse, né, para que eu ficasse calada, para que eu saísse do meio da multidão, porque no meio da multidão eu não ia entender qual é a minha voz, a voz dele. E aqui vai o primeiro ensinamento que eu quero deixar para você como prática, tá? Daquilo que você vai colocar em prática num momento de adversidade, de dor, de tristeza. Se calar diante dos homens, não contar para todo mundo o que você está vivendo, porém, jamais deixe de contar para Deus. E também, Deus vai sempre colocar, nem que seja uma pessoa no seu caminho, mas sábia, uma pessoa madura. Essa pessoa sábia, ela vai te dar conselhos que vão gerar vida. Essa pessoa já teve problemas, talvez não exatamente como o seu, mas ela sabe o que é viver problemas, sabe que todo mundo enfrenta problemas, e ela conseguiu resolver esse problema, de maneira que ela obteve vitória. Então é um testemunho que ela tem para contar. E não somente vai ficar te dando opiniões sobre o que você deve fazer com a sua vida, sendo que na dela não é exatamente isso que ela faz. Em outras palavras, e popularizando, simplificando muito, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Você precisa conseguir identificar essa pessoa que fala muito, mas não faz, não coloca em prática na sua própria vida. Ela não é uma pessoa sábia, ela não é uma pessoa madura para que você converse. Você vai acabar jogando conversa fora. Então tome muito cuidado para quem você conta aquilo que você está vivendo. As intimidades da sua casa, da sua família, os seus problemas. Porque, infelizmente, no mundo de hoje existem pessoas que querem apenas colher e vão espalhar, vão acabar te difamando ali. E quando a gente está passando por uma dor emocional, por um problema que mexe muito com o nosso psicológico, a gente não está 100%, a gente não tem 100% o controle, né, dos nossos pensamentos, das nossas emoções e das nossas atitudes. Você não precisa ser um esquizofrênico, você não precisa ter uma grave doença mental. Basta você estar passando por um problema emocional ali, olha, tá mexendo muito com você, tá passando por um problema que vai mexer com o meu emocional e vai alterar ali a saúde, né, das suas emoções, do seu pensamento. Então, muito cuidado com quem você fala. Porém, fale para Deus e, se você pode, procure o auxílio de um profissional. Se você não tem ninguém perto de você que seja maduro, sábio, uma pessoa idônea, que vai saber guardar, vai te dar bons conselhos, boas direções, procure um profissional. Eu observo que a grande demanda
desse tempo com os profissionais da área de saúde mental se dá justamente por isso, por falta de pessoas que conseguem ali de fato identificar os seus problemas, buscam uma ajuda e então está pronto para ajudar outros. E, infelizmente, são muitas pessoas feridas querendo curar outros. Olha, um conselho que eu quero te dar hoje, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou continuar falando do mesmo assunto nos próximos vídeos. O principal deles é esse: cuidado com quem você fala. Se você não tem alguém ali que possa de fato te ajudar a resolver o seu problema, procure a ajuda de um profissional, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, curte, compartilha, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.